Professor José Roberto, mais uma aula de grego do Novo Testamento. Espero que você esteja acompanhando bem as nossas aulas, esteja lendo os textos, respondendo os exercícios e nós vamos dar sequência ao nosso estudo hoje com a lição de número 3, nosso manual de estudos grego do Novo Testamento, lendo o Novo Testamento na língua original, que é o grego koiné. Esse manual de estudos que nós estamos acompanhando, que é do Joseph Castleberry, e nós vamos aqui para a lição de número 3. Você nos acompanha aí na página 36. Você já deve ter observado que na abertura de cada uma das nossas lições, nós temos uma meditação, nós temos uma reflexão com base em alguma palavra, alguma particularidade do grego do Novo Testamento. E nessa lição 3, que será sobre o tempo verbal futuro, que vai ser a primeira parte, a segunda parte vai ser na lição 4, o destaque está para a palavra poder e autoridade. Às vezes essas palavras elas são utilizadas como sinonímicas, como se elas tivessem o mesmo significado. E é possível até que nós encontremos traduções da Bíblia usando de forma semelhante a palavra poder, autoridade, mas no grego do Novo Testamento nós temos a palavra exousia, que quer dizer autoridade, é a palavra que Jesus usa quando lá no Novo Testamento, em grego, no registro, está escrito, quando ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Então, todo poder, na verdade, é toda autoridade. A palavra lá é exousia, autoridade para governar, né? Autoridade de quem tem poder sobre tudo e sobre todos. Então, isso é exousia. E tem a palavra dunamis. Essa palavra dunamis, ela significa poder, mas é um poder diferenciado. É aquele poder de Atos 1:8, quando Jesus diz: recebereis poder, dunamis. Esse é um poder para realizar proezas, milagres, maravilhas. Então esse é o poder que a igreja busca para fazer a obra, para expandir o reino de Deus e, principalmente, conforme o contexto da própria passagem, para ser testemunha do nosso Senhor Jesus. Então tenha cuidado para não confundir exousia com dunamis e saber que nós, enquanto igreja, temos a missão de sermos testemunhas de Jesus e para isso devemos buscar exousia? Não, a exousia de Jesus. Devemos buscar dunamis, poder para testemunhar com intrepidez e com ousadia. Bem, vamos dar início, portanto, aqui à nossa aula. Na verdade, nós já iniciamos essa reflexão que eu acabei de fazer com base na abertura da nossa lição, na página 36, e nós vamos estudar o tempo futuro, tá? Nós vamos estudar o tempo futuro. A nossa primeira lição aqui é sobre vocabulário. Eu me atrevo a dizer, a afirmar, que ninguém aprende uma língua a menos que tenha um domínio razoável do vocabulário da língua. Você precisa conhecer a estrutura gramatical da língua, mas precisa conhecer e ter um vocabulário rico, um vocabulário suficiente para que você possa compreender o texto. E como é que se aprende vocabulário? Bem, tem várias maneiras. Você pode pegar uma lista e decorar as palavras, é um método que funciona. Outro método é você ler constantemente o Novo Testamento grego. Separar versículos, memorizar palavras, memorizar versículos, isso vai lhe ajudar grandissimamente no enriquecimento do seu vocabulário do grego do Novo Testamento. Tem algumas pessoas que usam algumas estratégias, usam uns cartõezinhos para lembrar de algumas palavras, muito embora que hoje tem muitos aplicativos inclusive, que nós vamos indicar mais adiante, que fazem isso, que dão palavras, as ocorrências das palavras no Novo Testamento,
E é importante que você aprenda o tanto mais palavras que são mais usadas no Novo Testamento. Se você aprende as palavras que são mais usadas no Novo Testamento, você vai ter uma expansão maior do seu vocabulário e vai ter uma utilidade maior na leitura do Novo Testamento em grego. Bem, vamos agora aqui a algumas palavras, né? Aqui que se encontram na página 38. Eu vou ler em grego, se você quiser, você pode repetir depois de mim e escrever a tradução aí logo adiante, respondendo assim o exercício. Traduz as formas lexicais das palavras em grego. Vamos lá. 1. Apostelo, envio. 2. Dioko, persigo. 3. Doquel, penso, pareço. 4. Diaconel, sirvo. 5. Ago, conduzo, trago. 6. Didasco, ensino. 7. Claio, choro. 8. Gamel, caso-me. 9. Apocalipto, revelo. Observa aí como tem algumas palavras que têm uma analogia, uma relação com a língua portuguesa, né? O caso aí de diaconel, que é servir, apostelo, que é envio, apocalipto, a 9, que é revelo. 10. Perisseu, abundo. 11. Eucaristel, né? Tem a palavra eucaristia, eucaristel, agradeço. 12. Men, por um lado. 13. Paulos, Paulo. 14. Apoteino, mato. 15. Fonel, chamo. 16. Astenel, estou fraco, doente. 17. Peito, persuado. 18. Doxazo, glorifico. 19. Profeteuo, profetizo. 20. Adiquel, magoo. 21. Acolutel, sigo. 22. Anoigo, abro. 23. Cairo, alegro-me. 24. Ala, mas, contudo, no sentido de uma conjunção adversativa, de oposição. Mas, sem acento. Né? 25. Petros, Pedro. 26. Uranos, céu. 27. Angelo, anuncio. Olha aí, angelo está relacionado a anunciar, também a anjo, né? Mensageiro. Angelo. 28. Pisteu, creio. 29. Airo, levanto, levo. 30. Eleu, tenho misericórdia. Cripto, escondo. Cripto, escondo. 32. Cratel, aposso-me. 33. Oikodomel, construo. 34. Batizo, batizo, é isso mesmo. Ideo, amarro, do verbo amarrar. Então, nós vamos estudar agora os verbos, tá? Que é a partir da página 39. Vamos tentar facilitar as coisas. É o seguinte, os verbos em qualquer língua, eles tendem a ter uma regularidade. Mas existem algumas irregularidades em todos os verbos de todas as línguas. Isso porque depende de algumas particularidades desse verbo. No caso dos verbos gregos, é preciso a gente identificar, conforme nós já apontamos aqui, qual é a raiz do verbo.
Qual é a raiz do verbo? A raiz do verbo é aquela parte que geralmente é, ela é permanente, ela não altera, tá? E a gente vai alterando apenas as desinências, o complemento dos verbos, né? As desinências que a gente chama gramaticalmente de desinências modo-temporais, porque identifica o modo e o tempo, identifica a pessoa, identifica qual é o tempo que esses verbos se encontram. Então, aquela parte que não se modifica no verbo, a gente chama de raiz, é a raiz do verbo. E aí nós precisamos entender qual é a raiz do verbo para saber como se dará a construção do futuro. Em linhas gerais, o futuro é sempre feito no grego com o sigma. Essa é a regra básica e essa é a regra principal. O sigma, né? O sigma é a regra para nós identificarmos que o verbo se encontra no tempo futuro. Tá bom? Agora, existem exceções. Nós precisamos aprendê-las também. Muito embora que também eu adianto que nós estamos identificando esses elementos com o objetivo de ler o Novo Testamento em grego. Você não é obrigado a decorar tudo de uma vez só, é ter um pouco de paciência e aprendendo alguns desses aspectos de como funciona a engrenagem da língua, e na medida que você vai lendo o Novo Testamento, vai prestando atenção a essas especificidades. O mais importante é que você aprenda a regra básica, a regra principal, mas atente também para as particularidades, as exceções, até porque você vai fazer um exame, uma prova, e precisa também conhecer essas exceções. Então vamos lá. Futuro dos verbos regulares em ômega, né? Então o que é que nós temos? Atente para as tabelinhas que estão aí à disposição no seu manual de estudos. Observe que nós temos o verbo luo, que é o verbo soltar, libertar, desprender. Esse é o verbo mais utilizado nos cursos de grego, porque ele é o mais regular, então facilita bastante a identificação dos elementos gramaticais. Então, luo é solto. Luz é a raiz. E aí nós temos lusso, que é o futuro. Esse lusso, esse S, que é o sigma, a letra sigma, é a característica do futuro, do tempo futuro em grego, na maioria dos verbos e nos verbos em ômega. É o caso de terapeu, que é o verbo curar, terapeu, e aí nós temos terapeus, terapeuso. Olha o sigma no final, identificando o futuro. Então, nós temos aqui a conjugação. Como seria a conjugação do verbo soltar no grego na primeira, segunda, terceira pessoa do singular, na primeira, segunda e terceira pessoa do plural? Vamos lá. Lusso, luces, lucei. Lussomen, lucete, lussossim, né? Eu solto, tu soltas, ele solta, nós soltamos, vós soltais, eles soltam. Então, essa terminaçãozinha aí, que você já deve ter identificado de lições anteriores, é a terminação do verbo no presente do indicativo ativo. Só que note que foi acrescentado aí um sigma. A presença desse sigma nessa entre o radical, ou a raiz, melhor dizendo, a raiz do verbo e a sua terminação é a identificação aí, é a marca do tempo futuro. Só que agora, né, vai surgir algumas novidades, algumas particularidades. Nós precisamos entender que tem uma atenção aí bem, né, que você pode sublinhar aí no seu manual de estudo. Atenção! Quando a raiz do verbo termina em consoante, o sigma acrescentado muda a raiz do verbo. Então, acontece da raiz do verbo precisar ser modificada nesses casos específicos nos quais se termina em consoante. Quando termina em vogal, em ômega, por exemplo, sem problema, a regra é fixa, a raiz é fixa,
mas a raiz é modificada nos casos excepcionais, quando se termina em consoante. E como é que se faz, professor? Aí nós vamos ter que aprender aí algumas particularidades sonoras do grego do Novo Testamento, tá? E aí eu vou tentar explicar para vocês aqui, e pedir para que vocês fiquem atentos para essas particularidades. Alguns sons são guturais, terminam de forma gutural. Gutural é aqui na garganta, tá? Então, o caso do... Olha que eu não estou dizendo o nome da letra, eu estou dizendo do som. Olha o som gutural. Que, ge, que, ge, tá? Labiais. P, P, olha como a gente coloca articula os lábios para pronunciar essas letras, esses sons especificamente. P, B, F. Dentais, olhe como a gente coloca a língua no dente, ou nos dentes, quando vai pronunciar esses sons. T, T, D, C, C, que é o teta, né? O som do intradental, como a gente pronuncia em inglês para dizer thanks, thank you. Então, vou repetir, dentais. T, D, sibilantes, Z, S, Z, S, que é o sigma, né? Os sons sibilantes, inclusive, olha, nota que vibra, né? Sibilantes. Líquidas, le, me, ne, re. Le, me, ne, re. Eu estou dizendo os sons, não é o nome da letra, tá? Para não confundir. Composta, psi, psi e psi. Que nota que há uma composição desses sons aí de duas consoantes que são pronunciadas como uma. Vou repetir. Guturais, que, ge, labiais, p, b, f. Dentais, t, d, f. Sibilantes, z, s. Líquidas, le, me, ne, re. Composta, ps, ps. Então, aprendido esses sons aí, nós vamos agora, só para arrematar, como a gente diz, para fechar, para concluir, nesse último parágrafo aí da página 39, reforço o que eu acabei de dizer de forma exemplificada. Tá? Os sons guturais são feitos na garganta. Os labiais são feitos com os lábios. Os dentais são feitos ao tocar a língua nos dentes. As sibilantes são do tipo S. As líquidas são sons fluidos. Os compostos são combinações de duas consoantes em uma. Então, foi o que nós acabamos de explicar. Aí nós temos um exercício aí na página 40302 para dizer o que é cada uma dessas letras, tá? Eu vou dizer o som, não a letra, tá? O som. E aí você vai escrever aí na frente se é labial, se é gutural, se é dental, se é líquida, se é sibilante ou se é composta. Olha aí. B, G, D, Z, K, L, M, N, X, P, Ro, S, T, F, Re, Ps. Vou dizer as letras aí para você identificar as letras, ou melhor, as letras de cada uma das questões, tá? A, E, B, B, G, C, D, D, Z, E, é o intradental, né? F, Q, G, L, H, M, I, N, J, Si, L, P, o P, M, Rho, N, S, O, T, P, F, Q, o Q, o X. Tem essas duas formas de você pronunciar esse sonzinho, tá? Na letra Q, o Q. E R, Psi, Psi. Então, as respostas são as seguintes. A, lateral. B, gutural. C, dental. D, dental. E, dental. F, gutural. L, líquida.
M líquida, N líquida, J, J composta, L líquida, M líquida, perdão, L lateral, M líquida, N sibilante, O dental, P lateral, Q gutural e R composta. Tá? São as respostas aí. Professor, por que eu estou aprendendo isso? Né? Você está aprendendo isso porque agora nós vamos precisar usar essas terminações das consoantes, nós vamos precisar utilizá-las para inserir os elementos marcadores do tempo futuro. Então vamos para cada um deles. Raízes do presente terminadas em consoantes guturais. Quais são as consoantes guturais? Vamos revisar e volta para a página 39. Que, G, Re. Que, G, né? São as guturais, né? Com as letras. As letras kappa, gama e ki. A combinação da gutural com o sigma forma uma consoante composta, que é a consoante xi. Xi. Então, olha aí na tabelinha, na página 40, nós temos ago, que é a forma lexical, ax, e o futuro é axo. Dioco, dioco é a forma lexical, diox, diox, e o futuro fica dioxo. Eco, ou melhor, eco, ex, e a forma futura é o exo. Né? Nota aí a mudança irregular para um sinal de aspiração forte. Hexo, hexo. Alguns verbos, no entanto, não seguem essa regra. E aí a gente precisa tentar para esses outros aqui dessa tabelinha que exemplificam. Tá? Olha, exceções a gente tem que aprender. Tá? E às vezes não segue uma regra, não segue uma lógica, e a gente tem que aprender. Né? Vejam só, gnosco, aí a gente diz gnessomai no futuro. Heurisco, a gente diz heuresso no futuro. Tá? Lego, ero, nota que muda totalmente. Então, nesses casos, tem que se aprender mesmo. Agora, tem raízes, aí ainda dando sequência, tem raízes do presente terminada em consoante labial. Isso que nós acabamos de ver são as consoantes, são as raízes terminadas em consoantes guturais. Vamos agora para as consoantes labiais. Veja só, as consoantes labiais são as terminadas em T, B, F. Olha que eu estou dando os sons. T, B, F, não é o nome das letras, tá? E aí forma juntamente essa terminação labial combinada com o sigma, que eu já disse que é o marcador do futuro, forma a consoante composta psi, psi. E aí nós vamos ver aqui no quadro que está na página 41. Olha, blepo, blepo, blepso no futuro. Grafo, grafo, grapso no futuro. Pempo, pempo, que é a forma lexical, no futuro é pempso, pempso. Então, raízes, aí agora nós vamos estudar as raízes do presente terminadas em consoante dental. Então, o que é que acontece quando no presente a raiz termina com a consoante dental? Como é que se faz o futuro? Vamos para a tabelinha aí, olha. Peito, peis, peiço, peiço é o futuro. Então, tem uma observação importante, proveitoso e simples incluir neste grupo aqueles verbos cujas raízes verbais terminam com zeta, né? Com zeta. E aí nós temos exemplos aí no caso de baptizo, baptizo, isso é o futuro. Baptizo, baptizo, presente, futuro. Baptizo é futuro. Docazo, docasso, docasso é futuro. Tá? Então, o sigma, há uma analogia que o autor do livro aqui faz.
O sigma é como valentão e as dentais como fracotes. Ele usa essa analogia para dizer que quando o sigma chega, o que é que acontece? As dentais, os sons dentais vão embora, tá? Então, outro grupo especial a ser considerado aqui são os verbos cuja raiz terminam em pt, pt, né? Em pi e em tal. Como é que isso funciona? Né? Então, tem o caso de calipto, que fica calipso, calipso. Cripto, cripso. Então, você já deve ter percebido até esse instante que, além do sigma, que é o marcador do futuro, tem algumas particularidades para as quais você precisa atentar quando a raiz do verbo terminar em alguns desses sons aqui bastante específicos, e aí nós vamos ter uma identificação do futuro que não é feita especificamente com o sigma, mas com o psi, como é o caso que nós estamos indicando aqui nessa página 41. Na página 42, nós temos o tempo futuro dos verbos contratos. Quais são os verbos contratos? Aqueles que nós estudamos na lição anterior, né? Os contratos em epsilon, os contratos em alfa. Então, nesses casos, acontece um alongamento para um eta. Olha aí como fica isso na página 42, a forma de filéu, file fica filesso, filesso é o futuro. Planal, raiz do presente, plana, a raiz do futuro, planes, e o futuro, planesso. E aí nós temos aqui nesse exercício da página 42 ainda, 3.03, a identificação da forma do futuro do indicativo ativo na primeira pessoa do singular. Como é que a gente identifica? E nós vamos mostrar aí para vocês. Nós vamos dar forma lexical, essa forma lexical geralmente é o presente, né? E a gente identifica o futuro como é feito. Eu vou ler em grego, se você quiser você repete, e eu vou ler a forma lexical e vou ler também a forma essa sigla IF e A1S, é futuro, que é o tempo, indicativo, que é o modo, ativo, né? que é a voz, que é ativo, e a primeira pessoa do singular. Então vamos lá. Peito, peiço. Blepo, blepso. Filéu, filesso. Anoigo, anoixo. Lio, luso. Eulogel, eulogesso. Grafo, grapso. Cripto, cripso. Lego, ero. Terapeu, terapeuso. Ago, axo. Baptizo, baptizo. Tempto, tempso. Caléu, calesso. Calipto, calipso. Ginosco, ginomai. Doxazo, doxarco. Zao, zesso. Plerou, pleroso. Dioco, dioxo. Agapau, agapesso. Eco, exo. Heurisco, heuresso. Então, notem vocês que nós já estudamos esses exemplos aí, e o que faz com que as terminações sejam diferentes em relação à marcação do futuro é a forma como a raiz é pronunciada quando aparece a consoante. Então, se for uma consoante gutural, labial, sibilante, né, líquida, vai fazer com que a terminação do futuro, a marcação do futuro, seja diferenciada. Então, dando sequência a essa lógica, esse raciocínio, nós vamos aqui para a página 43 para estudar o tempo futuro dos verbos líquidos. Como é que se faz o futuro dos verbos líquidos? Primeiro, quais são os verbos líquidos? São aqueles que terminam com as consoantes. Vou dar o som, tá? Atenção, é o som, não é o nome da letra. Le, me, ne, ru. Le, me, ne, ru. Então,
eles mostram o tempo futuro pelo encurtamento da raiz do presente, ela é diminuída, e substituído pelo epsilon, pelo sigma. O epsilon, então, se contrai com a terminação que você aprendeu lá no presente. Vamos ver como é que isso funciona? Nós temos aqui o caso do verbo meno. Você vai observar que no presente e no futuro, praticamente a forma dos verbos é a mesma. Dá até para confundir se não tiver muito cuidado. Mas note aí que tem um acentozinho circunflexo aqui nesses verbos cuja raiz termina com essas consoantes ou com esses sons líquidos. Então, você vai precisar ter muita atenção nessas particularidades aqui para não confundir quando é o presente do indicativo ativo e quando é o futuro do indicativo ativo. Veja aí essas duas colunas que estão no final da página 43. Meno. Aí, olha, vou conjugar só no presente do indicativo ativo. Meno, menes, menei, menome, menete, menusim. Aí nós temos meno, meneis, menei, menumen, meneite e menusim. Então, a dica é: preste atenção ao acentozinho circunflexo nesses verbos, que eles vão indicar futuro. É a marca do futuro. Aqui você praticamente não identifica o sigma como um marcador de futuro especificamente. Temos também o caso dos verbos cuja raiz do presente termina em L, né? Com esses dois lambda aí. A gente faz o seguinte: nesses casos, um vai cair. Preste atenção aí nessa tabela, na página 44. Olha, a forma lexical é apostelo, com esses dois lambdas que você está vendo aí, né? Apostelo. Então, o tema para o futuro cai um desses le e vai ficar apostelo. Apostelo. A pronúncia é quase a mesma, né? Só que o acento, aparece o acento circunflexo na cima do ômega. Então, nós temos angelo, 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 né? E note que no futuro apenas um le, apenas um lambda. Balo, balo. Então, isso é outra característica para você identificar no futuro. Então, ao longo dos seus estudos, você vai identificando as regularidades e vai identificando também as irregularidades, aquilo que a gente chama gramaticalmente de exceções. E aí você vai se acostumando com essas exceções, vai identificando-as no texto e você vai sendo capaz de identificar quando é que o verbo está no futuro, mesmo quando há ausência ou mesmo quando o sigma está ausente. Isso aí, evidentemente, vai demandando esforço, vai demandando estudo, exercícios, revisões necessárias e também experiência na medida em que você vai se debruçando e lendo o Novo Testamento, lendo passagens, versículos e identificando essas características. E aí nós temos a forma do futuro no indicativo ativo com as contrações terminadas em epsilon, com o acréscimo do tema. Veja vocês aí, ainda nessa página 44. É o verbo balo, balo, baleis, balei, balumen, baleite e balucem. Então, você já deve ter atentado aí, quando você avistar um verbo com a presença de um acento circunflexo, você suspeite que esse verbo está no presente. Você pode, evidentemente, averiguar para que você tenha certeza. Então, verbos cujas raízes do presente terminam em um ditonga e em um iota, mais o ro ou nu, né? Então, exemplos são apocnei, apocteino, apocteino, egueiro, speiro, airo e cairo. Então, o ditongo em iota na raiz do presente desses verbos representa um alongamento. Vamos ver como é que esse alongamento acontece? Veja aí na sua tabelinha, essa segunda tabela da página 44. Nós temos apostelo,
apostelo, apostelo, angelo, angelo, balo, balo. Então, as formas do futuro, grave bem isso, está aí no texto, no último parágrafo da página 44, isso é importante. As formas do futuro indicativo ativo desses verbos e de outros como eles são obtidos exatamente como eles são para todos os outros verbos líquidos, acrescentando as terminações do tempo presente de verbos contratos em epsilon ômega. Então, o que é que acontece? Vai seguir sempre esse mesmo padrão, e aí nós temos o epsilon, e nós temos o ômega, que é o marcador, portanto, do futuro, e você identifica mais uma vez o acento circunflexo aí como marcador desse tempo. Muito bem, vamos agora então para a revisão da lição. Vamos para a revisão da lição. Olha só, aí na página 45, nós temos a forma do futuro do indicativo ativo de meno. Tá? Dê uma olhadinha aí, veja como tem uma particularidade o verbo em termos do presente. A estrutura praticamente não se altera, mas a presença daquele acento vai fazer toda a diferença para identificar o futuro. Então, olha, meno, meneis, menei, menumen, meneite, menusim. Agora, a forma do futuro do indicativo ativo de filéu, né? Meno é permanecer, filéu é amar. Então, nós temos filo, fileis, filei, filumen, fileite, filusim. Formas do futuro do indicativo ativo de lio, lio, que é o verbo soltar. Isso aqui é o mais regular que tem. E é bom que você aprenda essa regra, que é a regra principal para indicar o futuro dos verbos gregos do Novo Testamento. Lisso, lisseis, lissei. Lissomen, lissete, lissusim, lissusim. Agora, para terminar, aí, atenção, eu já disse aqui numa aula anterior, o verbo ser, o verbo estar, que a gente chama de verbo eimi, é um dos verbos mais irregulares. E ele é irregular em quase todas as línguas do mundo, né? Nas principais, ou pelo menos aquelas que a gente mais conhece. Então, o que é que acontece? Ele é irregular no presente, ele é irregular no passado e ele é irregular também no futuro. O verbo eimi também é irregular no futuro. Aí o que é que acontece? Como é que a gente diz? Eu serei, tu serás, ele será, nós seremos, vós sereis, eles serão. Nós estaremos, vós estareis, eles estarão. Nós estaremos, vós estareis, eles estarão. Eu estarei, tu estarás, ele estará. Vós estareis, nós estaremos, vós estareis, eles estarão. No futuro. Aí vai ter que aprender aqui, tá? A forma do futuro do indicativo ativo de eimi. Então, olha lá como é. Na primeira, segunda e terceira pessoa do plural, do singular, primeira coluna do singular e a segunda do plural. Essomai, essei, espai, essometa, esseste, essontai. Então, é assim que você faz essas conjugações aí que eu fiz agora há pouco, nesse tempo futuro do verbo eimi. Tá? Então, olha, o que é que acontece? Nós estamos encerrando aqui, portanto, a nossa lição 3. Estudamos o tempo verbal futuro, evidentemente, a primeira parte. Ainda tem mais, tá? Ainda tem mais, tem o tempo verbal futuro, com algumas regras específicas. Vamos trabalhar melhor ainda o tempo futuro de eimi. Vamos fazer algumas traduções. Na próxima lição, nós vamos ter várias frases, orações que nós vamos ler em grego. Vocês vão poder repetir aí, me acompanhando. E será a oportunidade da gente aprofundar um pouco mais e ver frases. Aqui nessa lição 3, nós tratamos mais especificamente das regras da formação do tempo futuro com o sigma e com as
a raiz cujas consoantes são guturais, terminam, né, de forma ou com som consonantal, gutural, labial, líquida, né, dental, sibilante. E aí nós, dependendo de cada uma dessas formas com as quais o radical termina, ou a raiz termina, melhor dizendo, a raiz termina, a gente vai ter uma forma diferenciada de marcar e de identificar o futuro em grego. Na próxima lição, o enfoque será mais na leitura de frases, para a gente entender um pouco mais na prática ainda o tempo futuro. Tenha um pouco de paciência, assimile bem essas regras, estude, responda os exercícios direitinho aí no seu manual, revise as regras, preste atenção nesses quadrinhos que nós destacamos aqui ao longo da lição. Na próxima aula, nós iremos aprofundar um pouco mais, iremos ler algumas frases, ressaltar essas regras em algumas dessas frases, de modo a aprofundar um pouco mais, explicitar um pouco melhor e dando exemplos, que é uma forma de nós aprendermos de forma mais prática. Agradecemos aí a sua atenção, continue aí, ó, não se aparte, não fique distante do seu livro, continue lendo, estudando, e eu concluo dizendo Charis ou Haris Kai Eirene, que quer dizer graça e paz. Você encontra essa expressão na maioria das epístolas de Paulo, na abertura das suas epístolas. Se você for lá e geralmente olhar os primeiros versículos, você vai encontrar a palavra Haris, graça, Kai e Eirene, que é paz. Charis Kai Eirene, graça e paz, a paz do Senhor, e até a nossa próxima aula.